dia. Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha todas as manhãs de segundas-feiras, a partir das 10 da manhã, sempre aqui no endereço www.tvosasco.com.br. As edições anteriores você pode conferir no site do Secor, em www.secor.org.br. Hoje, para conversar conosco, nós temos aqui a presença do deputado estadual eleito aqui pela região, Marcos Martins, do PT. Bom dia, deputado. Prazer em tê-lo aqui. Tudo bem? Bom dia. Uma satisfação muito grande. Cumprimento os telespectadores, em especial os comerciários. Aí, um grande abraço a toda a diretoria do sindicato. É uma satisfação grande estar aqui. Obrigado, Marcos. O Marcos já é a segunda vez que participa aqui conosco desse programa. Na primeira vez, nós falamos bastante acerca de um projeto seu relativo ao amianto, a proibição do amianto aqui em todo o estado de São Paulo, que é um projeto de sua autoria. Há pouco nós conversávamos, antes do início do programa, parece que há uma nova investida agora, uma tentativa de conseguir trazer de volta ou anular a proibição do amianto. Como é que é isso, deputado? Não, continua proibido, né? A lei prevalece no estado inteiro. A única coisa que eles fizeram um ataque é o transporte. Entraram com recurso no Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal acabou dando uma decisão permitindo o transporte do amianto. O amianto crisotila, amianto branco. E que, sem dúvida, que acaba sendo uma contradição, porque se o produto está proibido por ser nocivo à saúde pública e ao meio ambiente, é cancerígeno comprovadamente, permitir o transporte. Porque as empresas têm interesse em exportar, mas se o produto mata aqui, vai matar lá fora, no exterior também, né? As empresas estão tentando uma brechinha aí na legislação. Exatamente, uma brechinha. Porque das empresas que usavam amianto, foram listadas pelo Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária e o Ministério do Trabalho, os fiscais do Ministério do Trabalho, de 160 empresas, 158 já não usam mais amianto, fizeram a conversão. Então, praticamente está banido o uso do amianto no estado de São Paulo. Tem duas que insistem com liminares, mas que também a possibilidade de parar de usar é grande, porque à medida que a maioria já converteu, então elas também vão acabar tendo que respeitar a lei. Respeitar a lei, as outras respeitaram. A substituição ela é viável, não tem nenhum problema com ela. Ela é viável no mundo inteiro e nós precisamos fazer com que o país, o Brasil também siga essa orientação internacional. 36 países já. Então, é um número considerável. Relativo. A União Europeia inteirinha. E nós precisamos, porque trata-se de uma estimativa de morte de 100 a 150 mil pessoas por ano. Não é pouca coisa. E aqui nós não temos dados no Brasil estatísticos confiáveis, porque as leis anteriores não obrigavam a fazer as notificações. Os órgãos responsáveis receber aquelas informações para ir somando as estatísticas. Então, nós não temos, mas a estimativa é que em 2030 haja o pico da mortalidade e que nós podemos ter uma quantidade muito grande de pessoas contaminadas pelo amianto. Porque a ação dele também pode demorar muitos anos, né? Cerca de 30 anos para começar a aparecer. 30, 40 anos. Aqui nós já temos casos de esposas de ex-trabalhadores que têm problemas, já foi comprovado, porque lavava a roupa do marido, que trabalhou nas indústrias que usavam amianto aqui, que hoje não existe a indústria, mas existe o passivo aí, né, os doentes. Certo. Então ela demora bastante tempo para se manifestar, dependendo do grau de exposição de cada pessoa e do organismo de cada um. Agora, a luta pelo banimento do amianto, ela começou com um viés da luta dos trabalhadores mesmo, da fibra, que trabalhavam com a fibra. A Osasco tem uma importância grande nesse sentido, por conta da Lonaflex. Isso, começou... Aqui, mas virou uma luta de saúde pública no geral. Sim. Mas ela começou com uma luta do trabalhador. E o deputado tem uma história de luta ao lado dos trabalhadores, junto com os trabalhadores. O senhor é bancário, não é isso? É ex-bancário? Sim, sim. Nós temos aí eu sou da categoria bancária, trabalhei em banco, depois fui do sindicato dos bancários durante muitos anos, fizemos muitas lutas
manifestações, e também junto com outras categorias, porque havia sempre uma solidariedade de lutas nas campanhas salariais, nos eventos entre as categorias. Aqui tem um conselho intersindical que aglutina 30 sindicatos, 30 e poucos sindicatos. Sim. Então, isso ajuda também a fazer com que as lutas tenham o mesmo objetivo semelhantes e participação de mais de um tipo de categoria. Eu pergunto isso justamente porque, assim, nesse momento, existe aí, está vigiando uma greve dos bancários, uma greve importante, que inclusive motivou hoje uma matéria nos jornais, na Folha de São Paulo, acerca da relação do governo Dilma com as categorias em greve. Existe uma preocupação do governo em relação à crise internacional e como as greves internamente podem afetar isso. Como é que o deputado vê essa questão desse momento da campanha salarial dos bancários e de outras categorias, como por exemplo os Correios, né? As campanhas salariais, elas fazem parte de calendários, tem a data base, então se inicia uma negociação e se não houver entendimento entre as partes, né, entre o capital e o trabalho, acaba se deflagrando, entrando em greve. Eu não acredito que as pessoas gostem de fazer greve. A greve é um último recurso. É um recurso extremo, o último recurso. Mas que às vezes há necessidade de se recorrer para poder valer as demandas das várias categorias. Então eu encaro com uma certa naturalidade o movimento dos trabalhadores e essa relação de interesse, né? Vamos dizer, há um conflito de interesse entre o capital e o trabalho. E a greve dos bancários não é a primeira vez que ocorre, né? É uma greve que está se estendendo, perdurando, e eu espero que ela seja uma greve que traga dividendos para os trabalhadores e que ela seja o mais rápido possível, porque isso ganha também os empregadores e a população vai ganhar também, que terá o serviço já sendo realizado para a população. Nesse momento a situação ainda é precária e nós esperamos que nesta semana tenha algum tipo de negociação e que possa a greve ser encerrada. Isso é um pouco o meu ponto de vista. E que transcorra com naturalidade, como ocorreu até agora, sem nenhum incidente, sem nenhum problema, e me parece que é o que os trabalhadores são pacíficos, ordeiros, então não havendo nenhum confronto, conflito, né? Conflito, acho que transcorre com paz e tranquilidade. Por falar em campanha salarial, os comerciários recentemente aprovaram um acordo de campanha salarial e conseguiram aí 9,8% de reajuste, né? Nos pisos, os pisos vão ter aí um reajuste de 10,5% a 11%. Esses índices mostram aí uma boa capacidade de negociação em geral das categorias, né, deputado? O país teve um crescimento e que isso reflete nas campanhas salariais, que o poder aquisitivo da população, de maneira geral, aumentou, uma parcela significativa saiu da linha de pobreza, 30 e poucos milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza, quase pleno emprego, né? São poucas pessoas desempregadas, e os vários segmentos de comércio, de indústria, tiveram ganhos também, e isso a prova são os balancetes. Então nada mais justo que os trabalhadores participem desse lucro, desse PLR, né? É verdade. Participação do lucro e resultado. Então que participe também desse crescimento, desse desenvolvimento. Pois é. Agora, o deputado faz parte da Comissão de Saúde lá na Assembleia Legislativa. Vai falar para a gente um pouquinho como é que está o trabalho da Comissão de Saúde lá, deputado? Então, a Comissão de Saúde ela é uma comissão que tem se reunido praticamente toda semana, uma vez por semana, tiram as deliberações, ela é composta de 11 membros. O senhor é presidente da Comissão? Eu sou presidente da Comissão de Saúde. E os projetos que são apresentados pelos deputados, pelo governo,
passam o que se refere à saúde, passam por essa comissão para ser analisado, para poder ter um parecer de aprovação e receber também emendas, etc. E nesse momento nós vamos ter uma audiência pública no próximo dia 18, para receber o secretário da Saúde, ou representantes do secretário, que tem um projeto que o governo do estado enviou para a Assembleia, que trata do reajuste do funcionalismo público da saúde, funcionalismo estadual. Por falar em luta dos trabalhadores, né? Está aí. E normalmente nós recebemos lá, as várias entidades sindicais participam dessa audiência também, e o governo do estado também. Manda lá os seus representantes através da Secretaria de Saúde do Estado, o secretário. Normalmente é o secretário que vai. E faz as explanações, as explicações, e se abre a palavra também para o outro lado, que são os representantes dos trabalhadores, que também fazem lá suas reclamações, suas reivindicações, suas ponderações. E então a Comissão de Saúde tem esse papel de promover, inclusive, audiência pública para analisar projetos de envergadura como esse do reajuste dos servidores da saúde do Estado. E será no próximo dia 18 agora deste mês. Ok. Bom, o programa TV Secor faz agora um breve intervalo e nós já voltamos. Continue ligado em tvosasco.com.br. Hear that? What? Brazil is calling you. Celebrate life here. Nós já voltamos então com o programa TV Secor, que hoje entrevista aqui o deputado estadual Marcos Martins. Marcos, nós falamos da sua participação na presidência da Comissão de Saúde. E você tem vários projetos que têm relação aí com a questão da saúde e ampliam um pouco no escopo de assuntos.
Um deles, que inclusive foi recentemente aprovado, é a questão da visão monocular, né? Que é o reconhecimento da visão monocular como uma questão de deficiência, uma deficiência das pessoas, é isso? Sim, a pessoa que tem uma única vista é considerado monocular. Ele não tinha o reconhecimento de deficiente e não passa em exames médicos para trabalhar. Então fica numa situação bastante desconfortável e bastante difícil. Aí nós fomos procurados pela Associação dos Deficientes Monoculares e acabaram nos fazendo essa solicitação, que apresentasse esse projeto, e nós fizemos. Já tinha, no estado do Espírito Santo já tinha aprovado, agora, se não me engano, em Goiás, não sei se é Goiás, também tem outros estados. Outros estados que também já tem. E nós apresentamos, foi aprovado, foi sancionado. Existe ainda algum problema de reconhecimento em função de uma lei federal. Tem uma lei federal, tem um decreto federal. Uhum. E que nem todas as empresas ainda aceitam em função do decreto federal. Mas nós estamos fazendo uma tratativa também a nível federal para ver se nós conseguimos resolver esse problema. Então é um sofrimento muito grande para as pessoas, porque ficam acabando, não podem reivindicar trabalho por cota. Porque não tem a deficiência efetivamente reconhecida, não tinham, né? Não são reconhecidos como deficientes. E, no entanto, tem limitações para desenvolver algumas atividades. Limitações, né? Porque não tem visão de fundo, principalmente. Então, foi aprovado e nós estamos aí nessa batalha. Esse foi mais um dos seus projetos aprovados. Aliás, um campeão de aprovação de projetos, né, Marcos? Principalmente para um mandato de oposição. Teve também a aprovação da denominação de Osasco, capital da viola, né? Foi outro projeto seu? Osasco, capital da viola, também reconhecido em função da quantidade de pessoas que tocam instrumento, cantam aqui, principalmente a música sertaneja. E era uma demanda antiga dos violeiros aqui da cidade, e que nós conseguimos transformar em lei, ser aprovado, sancionado, e hoje é uma lei que está no calendário oficial do Estado, Osasco, capital da viola. E o reconhecimento também do dia do padroeiro da cidade. Dia do padroeiro. Também uma outra coisa importante, dia de Santo Antônio, que era uma data já comemorada há muitos anos. A população de Osasco comemora, antes da existência da emancipação de Osasco, né? Já existia o dia do padroeiro, e nós conseguimos incluir no calendário oficial, e também teve esse reconhecimento da cidade de Osasco. O reconhecimento é importante porque ele entra para o calendário oficial e passa a fazer parte de toda a divulgação turística do estado de São Paulo. Sim, não é isso? Sim, quando a pessoa pega lá os informativos de turismo na cidade, tem. Cidade de Osasco tem. Passa a constar como roteiro turístico. Roteiro turístico. Né? De interesse de cultura, de fomento à cultura. Né? E nós temos aí outros projetos para serem aprovados. Mas teve também um relativo à saúde do trabalhador, que é o Dia do Cipeiro. O Dia Estadual do Cipeiro. Aliás, foi objeto até de comentário, foi tema de um evento promovido recentemente pelo SECOR, pelos sindicatos comerciários, onde o deputado participou, né? Sim, tivemos presentes lá, e uma coisa bastante importante, os cipeiros, eles ficam um pouco no anonimato, não tem reconhecimento, e tem um papel extremamente importante, que é de salvar vidas, evitar acidentes, doenças profissionais, e que precisam ter o reconhecimento, e mais do que isso, é preciso ter oportunidade de conferir entre as categorias o tipo de avanço que já estão tendo as outras categorias, e também o que surgiu de novo, de doenças profissionais que migraram. Vou citar um exemplo, a LER, lesões de esforços repetitivos. Essa era uma doença característica da categoria bancária, principalmente os digitadores ou as digitadoras. Hoje,
com a quantidade de computadores, que quase todo mundo acaba mexendo com o computador, essa doença, ela migrou, e nós temos aí professores que têm tenossinovite, tendinite, tem metalúrgicos, nós temos comerciários, donas de casa. Praticamente todas as categorias hoje têm algum tipo de problema com esforços repetitivos, né? Professores. Tem um outro problema que é bastante recorrente, inclusive uma preocupação constante, é dos comerciários, que é a questão do assédio moral, né, que provoca outros tipos de doenças, inclusive distúrbios de ordem psicológica. Né? Sim, esse assédio moral tem nos comerciários bastante forte, característico dos bancários também, e outras, que é a pressão das pessoas para produzir mais, às vezes com chantagem, né? Então, isso daí cria um problema sério na cabeça das pessoas e leva a um estresse que, às vezes, a pessoa não consegue mais exercer o trabalho que exercia antes. Então, isso aí precisa ser evitado, precisa ser proibido. E, para isso, precisa ter a fiscalização dos movimentos sindicais, dos cipeiros, né, dos técnicos em segurança do trabalho, que também fazem parte desse segmento, e que todos são importantes para a gente preservar a vida, impedir acidentes e fazer com que as pessoas vivam melhor. O trabalho precisa ser prazeroso e não ser um castigo. É verdade. Agora, já que mencionamos aqui a questão dos distúrbios de ordem psicológica, que tem relação aí com o assédio moral, o deputado tem também um projeto que inclusive é polêmico na sua área, é a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né? Também seria uma das formas, não é esse o único objetivo, mas seria uma das formas de combater o bullying, de orientar estudantes, orientar familiares, não é isso, deputado? Sim, nós estamos vivendo um momento em que, com essa globalização, essa comunicação intensa que existe, nós às vezes importamos comportamentos e procedimentos que não são os mais recomendáveis. Existem coisas boas e ruins. Então nós passamos a ter problemas em escolas de violência, as mais variadas, e isso nós precisamos ter um cuidado de buscar as causas. O que ocorre com isso? E os psicólogos e assistentes sociais, o psicólogo pode detectar crianças ou alunos, estudantes, que não conseguem acompanhar por alguma razão ou que têm um comportamento diferente dos demais e que precisa receber uma atenção especial e verificar se o problema não é na família. Se for na família, pedir para que a assistente social visite a família e verificar o que está ocorrendo, como vive aquela família e se precisa de algum tipo de intervenção do Estado, da Prefeitura, eventualmente incluir no Bolsa Família, mas que possa fazer com que haja uma relação boa entre a família e a escola. E com isso fazer com que o ambiente escolar seja melhor, haja menos evasão escolar e maior aproveitamento. O Estado de São Paulo está em 10º lugar na avaliação nacional na educação. Então, o Estado de São Paulo precisaria ter, como o Estado mais rico da Federação, estar numa posição melhor, porque perde para estados pobres, como o Estado do Piauí. Uma situação tanto inexplicável, com o polo tecnológico que é São Paulo hoje, né, deputado? Então, não dá para a gente aceitar que continue assim, então precisa melhorar. E para isso, com esses profissionais nas escolas, como apoio aos educadores, apoio aos funcionários das escolas, que muitas vezes não sabem lidar com violência, com problemas de distúrbio. E isso daí vai ajudar para melhorar o nível de aprendizado e reduzir a evasão escolar. Agora, um dos problemas sérios na escola hoje, aliás, é um problema das famílias brasileiras, é a questão do envolvimento com as drogas, que é cada vez mais gritante na sociedade. E um dos piores problemas é a questão do crack. Agora, o deputado faz parte também aí da Frente Parlamentar de combate ao crack e outras drogas, e recentemente apresentou uma PEC, uma proposta de emenda
à Constituição Estadual, não é isso? Sim. Para que o Estado se responsabilize pela internação de dependentes químicos. Como está o encaminhamento dessa PEC, deputado? Então, essa PEC ela está pronta para ser votada, né? Já passou pelas comissões, e PEC é um projeto de emenda à Constituição do Estado, para que o Estado garanta às pessoas que são dependentes de droga, de álcool, que queiram se recuperar e necessitam de internação, o Estado garantir os leitos, garantir a internação, garantir o tratamento, porque foi aprovada uma lei recentemente que permite a venda de até 25% dos leitos públicos para convênios e para particulares. Então nós precisamos garantir que o Estado se responsabilize pelos que queiram se recuperar, por aqueles que têm necessidade de internação. E quando falava dos psicólogos e assistentes sociais, nós temos problema dos bullying também nas escolas. E recentemente fizemos aí, junto com o vereador Aloysio, que tem uma lei nesse sentido aqui na cidade, fizemos aí um seminário para discutir esse assunto. Então, tem, às vezes, o início e algum problema desse nível e depois acaba caindo na dependência de drogas, crack e outras coisas mais. Então, nós fazemos parte da Frente Parlamentar de Combate ao Crack e que tem feito um trabalho, feito levantamentos aí das prefeituras com relação ao que existe de equipamentos para cuidar disso. A grande maioria não tem, mas é uma necessidade atual. Nós não podemos mais fechar os olhos, e a presidenta Dilma tem se manifestado com relação a isso. O ministro da Saúde tem se manifestado em disponibilizar mais recursos para leitos, que as prefeituras, os estados possam fazer convênios e até para entidades, mas o fato de ter psicólogos e assistentes sociais e essa relação com a família, a gente vai ter o cuidado de combater as causas. E depois nós temos o outro problema, que é já quando a pessoa já está dependente, que necessita de tratamento, então precisa dos leitos também. Então nós temos que trabalhar ambas as situações. Ok, deputado, infelizmente o nosso papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao final, aliás, já está encerrado, já esgotamos o nosso tempo. Eu agradeci aqui ao deputado e pedi suas considerações finais aí para a gente caminhar para o encerramento. Eu agradeço a atenção dos telespectadores, deixo um abraço fraterno aos trabalhadores do Sindicato dos Comerciários e todos os que participam direto e indiretamente das lutas para melhorar a vida da população desta cidade, desse estado e desse país. Obrigado, deputado. Bom, e o programa TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe no site do sindicato, em www.secor.org.br, todas as novidades, benefícios e serviços que a sua entidade lhe oferece. E nós voltamos na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas, em tvosasco.com.br. Até lá. Thank you.